Bem, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Carla, sou advogada, me formei em 2005 pela UFJF. Atualmente sou presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB. Estou presidente nesse momento, né? O presidente era o Dr. Rodrigo Pagnatti. E é isso, quero agradecer imensamente a todos os convidados que estão aqui nos prestigiando hoje. Me sinto imensamente honrada em estar participando desse evento virtual, promovido pela OAB de Juiz de Fora. E eu acho que a presença de tantos convidados aqui hoje já demonstra aí um passo para o tema, né? Para a advocacia 4.0. Já demonstra aí o interesse do advogado, do estudante em dar um passo. É isso. Vou deixar que o doutor Rodrigo se presente e uma boa noite a todos. Bom, eu queria de antemão agradecer a presença de todos que aqui se inscreveram e pela minha contagem tem mais de 17 pessoas. É um assunto que eu sou profundamente apaixonado, né, doutora Carla? Você sabe disso. Eu tive, ao longo dos últimos anos, eu sou advogado, já militante há algum tempo aqui na comarca de Juiz de Fora, e nos últimos anos eu me apaixonei por esse tema. Quando eu saí da faculdade, parei de dar aula na faculdade, eu fui estudar marketing, fui estudar empreendedorismo, e eu tive essa ideia de montarmos, que é uma comissão extremamente inovadora, uma comissão de marketing e empreendedorismo da OAB Juiz de Fora, que é uma comissão voltada para você, advogado, advogada, que é uma comissão que busca justamente trazer esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que nós não aprendemos ao longo da nossa jornada, da nossa vida. E justamente a advocacia 4.0, ela está intimamente relacionada ao futuro que a gente está caminhando e a passos largos. Ao longo do ano passado, nós montamos a comissão. Eu tenho alguns grupos de estudos de marketing digital, de marketing na advocacia e de outras áreas, mas a gente começou a ver que aquela previsão daqui a 2, 3 anos, eu já vou avisar vocês, não será assim. O futuro chegou e cada vez mais será complicado para aquele advogado, para aquela advogada que não se adequar, que não se adaptar a essa nova situação. Então, eu tive a honra de ter sido o primeiro presidente dessa comissão, ter passado para você, doutora Carla, a bola, e eu espero que quem se inscreveu e venha participar hoje desse evento, dessa palestra, venha para a comissão. A gente está de braços abertos. Para quê? Para que vocês participem e para que o advogado, como um todo, utilize a nossa comissão. A nossa ideia é, daqui para frente, entrevistar, com a autorização da OAB, mas entrevistar os advogados e mostrar esse mundo que é o empreendedorismo do advogado, o marketing digital. E hoje, mais e mais, a gente está vendo que, não sei se para o bem ou para o mal, né, doutora Carla, mas que a tecnologia está chegando e nós estamos passando a viver dois mundos distintos, o mundo do átomo e o mundo do bit. O mundo do átomo é aquele mundo tradicional que a gente viveu até pouco tempo atrás. O mundo do bit é, sem dúvida nenhuma, e olha, eu estou para falar que a tendência é inverter completamente daqui os próximos anos, e a gente passar a viver, de fato, numa Matrix. O mundo do bit é o que tem de mais moderno. Hoje a gente já sabe até que os tribunais, aqui em Minas Gerais, que é um tribunal extremamente atrasado, conservador,
em algumas questões, a gente já teve alguns julgamentos de inteligência artificial. A gente sabe que tanto o STJ quanto o STF, eles possuem, de fato, inteligências artificiais, né, robô que julgam a admissibilidade de recursos. Então, cada vez mais o advogado tem que estar atualizado para isso. Por quê? E aí é uma pergunta que eu até faço a quem tem interesse em continuar na advocacia. Quem está começando, obviamente, deve ter uma série de dúvidas, né? E deve estar numa encruzilhada. Mas quem tem interesse, que já trabalha há muitos anos e tem interesse de continuar, eu pergunto a você, será que você é um empresário do direito? Será que você é um advogado, uma advogada que tem a mente aberta para a nova advocacia? E eu quero que essa palestra ela seja extremamente prática, tá? Por isso, quem aqui eventualmente já foi meu aluno na faculdade sabe que eu só consigo render, doutora Carla, se participarem comigo. Inclusive, a sua imagem, doutora, me parece que está um pouco travada, tá? Então, na medida do possível, pode interagir para que eu saiba se, de fato, o sistema aqui não caiu. Ok? Voltou ao normal? Não, a sua imagem está travada. Agora me movimentou. Acho que você que estava emocionado e estava... parou ali a imagem. Mas, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Que quem veio hoje para essa palestra tem em mente. Você é, hoje, o que você compartilha nas redes sociais. Não existe diferença hoje entre a pessoa, o advogado, que está no BIT, que está nas redes sociais, para o advogado que está no escritório. Hoje em dia, cada vez mais você tem que interligar. E eu já vou entrar de sola na canela daquele que fala que hoje você tem que ter duas redes sociais, uma profissional e uma pessoal. Olha, cuidado com essa informação. Não é que ela esteja completamente errada, mas a tendência do marketing, ela muda a cada 2, 3 meses. A tendência do marketing atual já vem a criticar essa posição. Por quê, doutora Carla? Porque hoje a gente não tem mais interesse na pessoa jurídica, a gente não segue nas redes sociais, pelo menos Facebook, Instagram, e eu vou explicar um pouco melhor sobre as redes sociais, como fazer postagens e como mudar esse mindset para esse advogado moderno, e eu vou mostrar aqui como fazer isso, mas hoje, quem está nas redes sociais, ela não se interessa pela empresa, ela se interessa por pessoas. As pessoas seguem pessoas, as pessoas não seguem empresas. Claro, determinadas exceções. Por exemplo, tenho certeza que a grande maioria das pessoas que aqui estão não devem seguir a Rede Globo, não devem seguir a Coca-Cola, mas seguem, de fato, algum advogado, seguem, de fato, algum artista, seguem aquele youtuber que chama atenção. É justamente isso. Hoje, a comunicação ela não pode ser mais uma comunicação daquele formalismo que o advogado sempre respeitou e a gente exige, porque a nossa formação exige esse formalismo, o próprio processo civil, o processo administrativo, o processo penal, exige um formalismo. Mas na vida social, não. E eu espero que a gente entenda isso aqui agora. Então, a minha comunicação vai ser o máximo possível. Claro que eu sei que, eventualmente, essa palestra vai ser compartilhada, mas eu quero que seja o máximo possível objetivo naquilo que o advogado hoje, ele precisa saber para uma advocacia moderna. E aí a gente já começa falando, olha, doutora Carla, você, por exemplo, começou em 2005, se formou e começou a advogar. Será que você começou errado? Será que a advocacia hoje basta você... E a gente não aprende empreendedorismo, a gente não aprende isso na nossa faculdade, né? Você aprende a lei, mas você não aprende a ser empresário. E nós, advogados,
somos do setor privado, nós somos, né? Operadores do direito, ajuda na justiça, colabora, é indispensável a administração da justiça, mas nós somos da iniciativa privada. E enquanto advogado, é isso que eu quero que vocês entendam. Será que a gente tem essa mente, essa compreensão? Todo mundo que está aqui, eu faço uma pergunta. Quanto custa o seu CPA? Provavelmente, a grande maioria não deve nem imaginar o que é um CPA. Não deve nem pensar o que vem a ser isso. É o custo por aquisição de cliente. Como assim, Rodrigo? Olha, tudo começa de planejamento. Você tem que saber quanto que custa. Olha, meu cartãozinho custa 25 centavos cada cartãozinho. Então, se eu dou um cartãozinho para o cliente, eu estou investindo. Será que esse cliente volta para mim? Né? Será que aquela advocacia antiga que a gente pensava, vou montar um escritório, então eu alugo uma sala, compro, né? Às vezes de segunda mão, às vezes não, na verdade o cara quer mostrar que ele acabou de formar, então ele não é mais um jovem estudante, então ele é um advogado, então ele vai comprar tudo bom, do melhor, tudo bem. Mas qual que é o grande problema, doutora Carla? E os demais colegas. É que esse... Oi, pode falar. O senhor está me ouvindo? Estou. Ah, sim. Senão, eu vou falar na sequência, então. Eu achei que tivesse travado aqui o meu... Não. Então, doutora Carla, aquela forma que você alugava uma sala, comprava os móveis e sentava, botava uma placa, advocacia, né, advogado, isso chama. Alguém vai passar no seu escritório, bater a campainha e você tem a ilusão que isso vai funcionar? Não, isso não funciona hoje em dia mais. Não funciona. Aquela situação de você sair distribuindo cartãozinho, a pessoa conversou contigo, você dá o cartãozinho. Para um ou outro, tudo bem, mas a grande maioria vai virar lixo. Hoje o cartãozinho é um cartão digital. Hoje são redes sociais. Aquela estrutura que você tinha, né? Antiga de marketing físico, não que ele não tenha a sua validade, o marketing físico, ele ainda tem a sua validade, sim, mas hoje o que eu quero que todo mundo entenda é que o advogado 4.0, eles tem que ser um advogado moderno, tem que ser um advogado que está nas redes sociais. E aí que vem a grande questão, doutora Carla. Rodrigo, Oi. Oi. Permite, eu vou fazer um adendo aqui, né? Claro. O marketing digital, ele é permitido pela OAB. Eu gosto sempre de fazer essa introdução, porque muitas pessoas elas se perdem um pouco, principalmente quem acabou de formar, em alguns aspectos, né? Então, assim, o marketing que nós propomos, o marketing de conteúdo, ele não é proibido pela OAB. Você jamais será punido ao veicular conteúdo nas redes sociais. Essa publicidade, ela, inclusive, ela está disciplinada no artigo 39 do nosso Código de Ética. Nós temos um capítulo 8º, que fala especificamente sobre a publicidade. Ela deve ser aplicada, né? Mas você pode fazer o marketing digital divulgando conteúdo. Então, às vezes, há uma confusão, né? Porque propaganda nós não podemos fazer. Não. Mas publicidade moderada, nós podemos, né? Esse marketing de conteúdo que nós estamos falando aqui hoje é o marketing que você vai levar conteúdo para as pessoas, valor, e vai gerar confiança no seu trabalho, que é o que a gente pretende na advocacia. Então, é possível fazer você divulgar o seu trabalho, né, através de postagens informativas que levem conteúdo para as pessoas, e através desse conteúdo você vai conseguir conquistar autoridade, confiança e fidelização de clientes, né? Mas eu teria um aspecto aqui também, além do nosso código de ética e disciplina, a falar, né, que seria com relação a alguns aspectos que ainda não são regulamentados, né? Como o senhor disse aí nessa introdução, nós avançamos aí, principalmente agora na pandemia,
3 anos. Então, a evolução ela já chegou, né? As decisões, nós temos agora uma resolução recentíssima do CNJ, é a resolução Sim. 32, que ela veio para falar, são 10 capítulos, né? 38 artigos, tratando do uso da inteligência artificial no julgamento dos tribunais do país. Então, assim, isso nunca ocorreu. Nós temos, então, atualmente, uma resolução. Nós já estamos vivendo essa realidade. Com a pandemia, isso ficou mais evidente, porque estamos fazendo audiências virtuais, né? E tudo mais. Então, assim, o marketing digital, ele realmente anda e o jurídico, lado a lado com a advocacia 4.0. Essa nova visão do advogado, que não é uma visão de mercantilização, né? Nós não podemos associar a advocacia com mercantilização. Nós somos empreendedores, sim, mas nós vamos conquistar a confiança do nosso possível cliente. E eu falaria até aqui num primeiro momento, né, que quando o advogado vai começar o seu negócio, o senhor me fez a pergunta, eu comecei a falar por conta da sua pergunta, eu acho até que eu fiquei com o microfone e a imagem travada por um tempo. Quando o senhor me fez a pergunta, eu não acho que eu tenha começado errado. Eu comecei com muita disposição, né? Mas eu não tinha, em 2005, os mecanismos que nós temos hoje, né? O PJE, ele é uma realidade em 73 tribunais do país. Na minha época, o processo era físico. E quando houve a migração do processo físico para o eletrônico, eu fui uma das pessoas que não gostei. E é uma característica da inovação tecnológica. Ela vem com velocidade e, num primeiro momento, ela tende, como tudo que é novidade, a gente tende a se assustar. Né? Só que agora eu não consigo mais, ontem manuseando o processo criminal físico, eu achei tenebrosa a experiência. Nós estamos no meio de uma pandemia e tendo que folhear um processo físico. Né? Então, assim, a realidade 4.0, ela caminha junto com o marketing digital, o marketing de conteúdo, e o mercado, espero, é uma postura do advogado. Atualmente, né, nós vamos falar no curso aí dessa palestra, que é uma proatividade diante desse mercado, já não é mais um advogado ligado a funções burocráticas, né? A tecnologia, ela não vai substituir o advogado será sempre indispensável à administração da justiça. Ela é... Posso só complementar uma questão? É óbvio, e você sabe disso, você foi, inclusive, né, minha aluna de curso de oratória, você sabe disso, que eu instigo as pessoas. E é uma técnica até de manipulação. Por que eu te fiz essa pergunta, doutora Carla? E para chamar a atenção de todos. Isso é uma técnica para chamar a atenção, tá? Óbvio que a objeção dela já era prevista. Eu fiz essa pergunta justamente porque nós somos pessoas do nosso tempo. Naquela época que a gente formou, né, doutora Carla, tanto você quanto eu, não existia a internet, mas não existia o que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos. Acabou de perguntar um colega aqui qual o limite desse marketing, dessa propaganda. É isso que eu quero mostrar aqui. O limite desse marketing, dessa propaganda, ele está justamente no marketing de conteúdo. Eu não posso fazer o panfletinho e sair distribuindo na rua, no calçadão, na porta do INSS. Por quê? Porque isso vai contra justamente, isso é você transforma a atividade do advogado como se fosse uma atividade comercial normal. Você tem que aprender a vender o seu serviço, mas ela não é uma atividade comercial, mercantil normal. Essa é a visão que a gente tem que ter. Então, você acabou de falar, e eles perguntaram até, depois a gente passa essas informações com relação a resoluções, portarias e tal.
Mas a grande questão é que o Estatuto da Ordem dos Advogados, como bem falou a doutora Carla, ele faz algumas limitações. E eu quero, até quem entrou nessa palestra, saiba, aqui a gente não vai ficar chovendo no molhado. Eu quero mostrar para vocês como, eventualmente, trabalhar com uma postagem, com vídeo. Eu vou trazer esse tipo de dica, porque eu acho que isso que é importante. Não adianta a gente sair aqui e sair vendendo uma ideia. A nossa comissão, doutora Carla, né, na sua presidência, é uma comissão voltada para o advogado. Então, o advogado tem que saber como atuar junto às redes sociais. E aí a limitação é justamente, são duas palavrinhas que eu digo. Existe uma diferença entre captação e uma diferença entre prospecção. Captação é uma propaganda normal que é indevida. Eu não posso fazer captação de clientes, mas eu posso sim fazer uma prospecção. O que é prospecção? São dois princípios básicos. O primeiro é selecionar o meu cliente. E segundo, sou eu encantar o meu cliente. Ora, quem estuda marketing, quem entende empreendedorismo, e eu estava falando, até na hora, né, que você pediu a parte, e muito obrigado por pedir, porque é isso mesmo que eu quero esse tipo de interação. Quando você monta o seu escritório, e a gente está falando disso, você tem que ter em mente que você é advogado, você é advogada, você tem que fazer dois planos de negócio. O primeiro plano de negócio é um plano de negócio empresarial. Você tem que saber quanto que custa a sua luz, quanto que custa o seu computador, quanto que isso daí vai gerar, quanto que custa o seu processo, quanto que custa o preço do seu processo, para que depois você dê o valor pelo seu serviço, pelo seu conhecimento. São coisas diferentes. Preço e valor é diferente. E o advogado, muitas vezes, ele tem dificuldade, e nós temos dificuldade, muitas das vezes, de quê? De atribuir ali um valor, né? Eu vou cobrar a tabela da OAB, não, mas senão eu vou perder o cliente, eu vou fazer 50% da tabela da OAB, mas espera aí, você está fazendo contra a sua classe. Então, a grande questão é, saiba quanto vale o seu serviço. E para isso, você tem que saber mensalmente, é um plano de negócio igual ao fluxo de caixa, você tem que saber planejar isso. E a nossa proposta, ao longo, né, para as próximas palestras e tal, é trazer justamente pessoas, por exemplo, administradores, que possam ensinar ao advogado, à advogada, a fazer esse plano de negócio. É saber de onde você começa para onde você termina, né? Você tem que ter isso em mente. E depois, o segundo plano de negócio, doutora Carla, só para complementar, para passar a palavra para você, é justamente o plano de negócio de marketing. Eu perguntei quanto custa o seu CPA, quanto custa o custo por aquisição do cliente, né? Ora, como que você faz para chegar a essa prospecção do seu cliente? Como você vai gerar para ele? Vai selecionar o seu cliente, vai encantar o seu cliente? Como que você vai trazê-lo? Então, isso gera gasto, isso exige um planejamento. E mais, você tem que planejar o dinheiro, mas você vai ter que planejar também o conteúdo, que é justamente, isso tudo que eu estou dizendo é para responder a pergunta de um colega que fez aqui, até qual é o limite? Como que gera conteúdo? É isso que a gente quer mostrar para vocês. É como gerar conteúdo para trazer o cliente, para que você consiga, a partir daí, alavancar o seu negócio. Ora, quando eu perguntei, né, hoje vale a pena montar um escritório, quem é recém-formado, montar um escritório e ficar sentado ali esperando? Sinceramente, hoje eu acredito que não. Hoje, um escritório compartilhado, muitas das vezes, isso o que eles chamam de coworking, isso é o que tem de mais importante, porque você vai fazer parcerias, né, dentro de um escritório compartilhado. Às vezes você consegue um outro escritório já bem montado, de um outro advogado, você trabalha como associado. Isso é importante, alguém para abrir as portas da advocacia para você. Então, eu queria até passar a palavra para a doutora Carla, já deixando uma pergunta para você e para quem está aqui, que depois a gente vai, na medida do possível, responder as perguntas. É o seguinte, você sabe quais são os pilares de um advogado empreendedor? Ou melhor, quais são os pilares do empreendedorismo
de uma empresa? O que uma empresa precisa? Qual é o alicerce básico de uma empresa? Doutor Rodrigo, eu fiz uma intervenção anterior, mas era por conta do seu áudio que ficou um pouco confuso aqui para mim. Mas agora voltou ao normal, não foi preciso falar novamente sobre a questão. Bem, eu só vou aqui, antes de mais nada, falar sobre o número da resolução, né, que algumas pessoas perguntaram. É a 332 do CNJ. Inclusive, eu daria uma dica: quem puder entrar no site do CNJ e procurar inteligência artificial vai ficar surpreso com as inovações do CNJ nesse sentido, né? Aliás, muitos outros tribunais do país já vêm adotando a inteligência artificial. Tem dois nomes, até para complementar, me parece que a inteligência artificial do STJ, ele chama Sócrates, e a do STF, Vitor. Isso, exatamente. Com relação à pergunta, bem, hoje eu tenho, né, a sua pergunta do começo do escritório não me deixou nem um pouco incomodada. Outro dia eu fiz uma live, contei essa história e faço várias críticas, inclusive do começo, né? Foi uma fase de grande crescimento para mim. Quando a gente forma, a gente tem muita vontade, e eu falei que eu considerava, num primeiro momento, uma característica essencial para quem está formando, está começando, ter prudência também. Respondendo à pergunta do senhor, eu acho que agora, né, com esses anos de advocacia, são já 15 anos, eu já passei por muitas experiências, já montei meu próprio escritório, né, agora nós temos uma parceria com o Rodrigo, então eu já passei por várias experiências. Nesse momento agora, eu considero importante para o advogado ele ter uma visão de gestão, né? À frente eu pretendo uma visão ampla. Hoje o advogado ele tem que ter uma visão geral, de todos os aspectos, não só da lei, né? Agora, dando sequência ao que eu havia falado antes, e o senhor também deu aí a continuidade, eu acho que tem que ficar muito claro mesmo a questão da publicidade e propaganda. Eu bato muito nisso, porque eu vejo muito processo disciplinar por falta de informação. Então, assim, a gente quer passar uma visão ampla, né, dessa marketing de conteúdo, eu acho muito importante falar. Propaganda, quando você ficar na dúvida, saiba que propaganda é tudo que é pago. Então, você vai fazer um chaveirinho com o nome do escritório, isso é vedado pelo nosso Código de Ética e Disciplina. Nós não podemos fazer. Um calendário no final do ano, não podemos. O que nós podemos fazer é falar sobre temas jurídicos de relevância, passar conteúdo. Então, se você, o primeiro passo que nós, advogados, quando formamos, temos que dar é definir a nossa área de especialização. Então, o primeiro passo, muito importante, é você definir que direito você trabalhará, né? A advocacia, ela tem vários campos de atuação, mas a sua especialidade é muito importante. Dentro da sua especialidade, vamos colocar aqui um exemplo, eu milito no direito de família, né, bastante. Então, eu vou fazer um marketing de conteúdo seguindo o direito de família. Eu vou falar sobre a guarda compartilhada. O conteúdo jamais será punido pela OAB. Você jamais vai responder um processo administrativo por divulgar conteúdo. Então, você vai falar sobre guarda compartilhada, sobre esforço. Você vai se tornar uma referência, né, naquele assunto, né? E com isso você vai conquistar a autoridade que nós já falamos anteriormente. Então, propaganda é tudo que é pago, né? Tem aí uma questão com relação a redes sociais de impulsionamento. Nós fizemos até essa pergunta aqui para a OAB de Juiz de Fora. Se seria vedado o impulsionamento, porque o impulsionamento é pago, né? Eu nunca fiz, mas existe a possibilidade. Você sempre, antes de fazer, deve consultar a sua seccional. Né? Aqui em Juiz de Fora, ao que nos parece, foi informado, seria vedado o impulsionamento. Então, na dúvida, utilize o bom senso, consulte a sua seccional, né? E assim, você jamais será punido divulgando conteúdo. Isso que você acabou de falar, doutora Carla, é extremamente importante, porque dependendo da. Consulte a subseção,
mas dependendo da seccional, algumas autorizam o impulsionamento, que é justamente você pagar as redes sociais para que elas levem esse marketing para uma gama grande de pessoas. A grande questão que deve ser levada em consideração também, quem está aqui, é que não é fácil fazer marketing. Não é fácil gerar conteúdo. E eu queria complementar isso que você disse com relação à especialidade, justamente porque no marketing a gente chama de posicionamento. Isso é uma questão extremamente importante. É o seu posicionamento, o posicionamento tem que ser claro para as redes sociais. Ele tem que ser muito claro. As pessoas têm que saber, óbvio, né? Você quer que as pessoas saibam que você é advogado ou que você é advogado especialista em direito penal, advogado especialista em direito tributário, advogado especialista na vara de família, direito de família. Então, esse posicionamento ele é importante para o seu público, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, e muito importante para as redes sociais. Porque quando você está nas redes sociais, são elas, é o Facebook, é o Instagram, né? Que o Instagram é do Facebook, mas é o Facebook, é o Google, ele que vai distribuir o seu conteúdo para as outras pessoas, né? Então, termina só para que eu volte aqui, para que eu traga já a parte prática, para que eles vejam como que é essa questão do marketing de conteúdo, professor, doutora Carla. Sim, eu gostaria de falar aqui, de lembrar, eu acho que eu falei só na introdução, eu gostaria que todos os convidados colocassem o nome completo no chat para que o certificado fosse emitido pela OAB. Tá bem, gente? Eu acho que eu até vi algumas perguntas nesse sentido. Ao final, nós iremos procurar responder as perguntas que são feitas, porque passam aqui muito rapidamente, mas às vezes eu consigo visualizar essas perguntas. Voltando à questão da especialidade, eu vou finalizar aqui, né? Nós estamos fazendo em regime de bate-papo. Eu vou falar aqui sobre uma questão que eu considero muito importante. Definido a especialidade do advogado, né? Eu acho que ele tem que já também definir qual a rede social que ele irá divulgar esse conteúdo. Eu não sei o seu, Rodrigo, mas eu considero muito complicado administrar várias redes sociais. Assim, inclusive softwares que já fazem isso para advogado. Mas é difícil, eu acho, no meu ponto de vista, né? O senhor pode achar diferente. Eu acho que, definindo a sua especialidade, você tem que ver a faixa etária do seu público e, de repente, eu considero muito importante o site, né, num primeiro momento, ou um blog, e investir no Instagram, no Facebook, talvez, aí vai depender do seu público, né? Eu acho que definir a faixa etária dentro da sua especialidade é muito importante. Eu, por exemplo, me identifico mais com o público do Instagram, né? Então, assim, e eu acho que tentar administrar todas elas gera uma até frustração, porque você não consegue, os públicos dessas redes sociais, elas são diferentes. Então, a gente tem que ter essa consciência. O público do Instagram é um, do Facebook é outro, o LinkedIn, eu considero também um canal muito importante para o advogado, né, que quer se inserir no mercado de trabalho. E também nós temos a possibilidade aí de veiculação de conteúdo até pelo YouTube, né? E atualmente até podcast. Então, assim, as coisas estão muito evoluídas realmente, mas eu me identifico mais com o público do Instagram. Então, eu procuro focar mais no Instagram, até porque eu mesma faço as minhas postagens. Então, assim, eu não conseguiria administrar todas elas. E eu acho que para o público, porque a constância é muito importante, né? Se você vai divulgar um conteúdo, eu considero até que, assim, se você quiser, falando aí da parte prática, que depois nós vamos nos adentrar, né? Eu considero que postagens de conteúdo de 3 em 3 dias
são muito interessantes, né? Mas a constância, ela é interessante. E depois falando Eu vou sobre a parte explicar sobre isso. Isso eu vou de- explicar. tá, depois só falando sobre a parte prática, eu gostaria de falar sobre alguns aspectos que eu também considero muito importantes, porque as pessoas gostam muito também de vídeo. Então, você gravar vídeo e falando sobre a sua área de atuação, falando sobre algum tema, né? Se você é um criminalista, explicando a liberdade provisória, né? Então, é desse jeito. Ou até mesmo, muitas vezes, o cliente, ele sendo informado de um canal de comunicação, por exemplo, violência doméstica, né? É um assunto que é sempre muito relevante. Você prestando uma informação de qual veículo, qual telefone, qual núcleo da sua cidade. Aqui em Juiz de Fora nós temos um trabalho excepcional da OAB nesse sentido, que é o núcleo de atendimento à vítima de violência doméstica. Eu faço parte da comissão da mulher advogada em Juiz de Fora também, é um trabalho muito interessante. Esse núcleo fica lá no Santa Cruz Shopping. Então, você, só de botar que a vítima pode se deslocar, ir até o Santa Cruz Shopping, procurar o núcleo. Muitas vezes, o público não tem consciência dessas informações. Isso é uma informação de valor, é um conteúdo jurídico. Então, pequenas dicas, né? Então, eu acho isso tudo muito relevante. E eu vou deixar que o senhor inicie falando da parte prática, depois eu concluo com a minha visão sobre essa mão na massa do advogado, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Como a doutora Carla falou, e eu já dei uma pincelada, e eu fiz uma pergunta para ela, né? Qual seria o alicerce do advogado empreendedor? Hoje, o advogado empreendedor é aquele que tem que saber planejar. Antigamente, para toda empresa, né? A visão que se tem numa empresa é que ela precisaria de alguém de compras, alguém de vendas e alguém do administrativo. No seu escritório tem que ter alguém de compra, alguém de venda, alguém do administrativo. Só que, imagina uma cadeira com três pés. Ela não te dá uma estabilidade tão boa, dependendo do posicionamento do pé, não te dá nenhuma estabilidade. Só que, se você coloca o marketing, ela te dá uma estrutura boa. Essa é a grande questão. A questão é, o advogado tem que se posicionar. E o posicionamento tem que ser claro. Eu sou especialista em quê? Eu sou especialista em direito de família? Se eu quero que as pessoas saibam que eu sou advogado, tudo bem, faça a publicação simplesmente falando que é advogado. Agora, se eu quero que as pessoas saibam que eu sou de direito de família, eu tenho que publicar assuntos sobre direito de família. A doutora Carla me deixou aqui instigado, porque ela virou e falou assim, eu acho que uma publicação a cada 2 dias, 3 dias, na verdade, não. Na verdade, o que o Facebook, o Instagram, o Facebook, o Google, eles querem? Eles querem que você esteja online. Então, eles querem que você faça publicações todos os dias. Todos os dias. Vou repetir de novo. Todos os dias. Aí que vem um grande problema. Eu tenho que ter seguidores? Claro que você tem que ter seguidores. Sabe por quê? Porque o Facebook, Instagram, as redes sociais, elas só vão distribuir. Primeiro que a rede social não é sua. E não é de graça. Não acho que é de graça porque não é. Você que está na rede social, você é um produto que é vendido por essa rede social para quem? Para quem impulsiona. Então, as suas publicações orgânicas que a gente fala, né? Eu tenho, por exemplo, no Facebook, eu tenho 5 mil seguidores. Ela vai distribuir numa live, ou numa publicação, ou num texto que eu publicar, para 3%, 2%, às vezes 10%. Porque ela quer que você pague. É isso que você tem que saber. Né? Quando aqui alguém disse, só que tem um número, parece número de processo, mas alguém aqui respondeu, quando infelizmente não tem o nome da colega, quando o produto é grátis, é porque você é o produto. É justamente isso. Eles querem 3 coisas. Isso o advogado tem que ter em mente. Quem estuda marketing sabe. Primeiro, óbvio, né? Constância. Depois, interação. Depois, relevância. O que quer dizer isso? Constância. Todos os dias.
Todos os dias, sem exceção, você tem que publicar, tá? Depois, você tem a relevância. Tem que ser assunto relevante. Na advocacia é mais ainda, porque tem que ser assunto que leve a pessoa ao conteúdo. Como que eu sei que é relevante? Quando a pessoa está passando no feed de notícia, por exemplo, ela para dar uma leitura de 3 segundos e continua. Aquilo, o Facebook, o robô, ele reconhece como é um assunto de relevância. Tá? E depois, interação. Interação é física. Por isso que o youtuber vira e fala, compartilhe, curta, comente. O Facebook, o robô, ele vai interpretar o seguinte, entre curtir, comentar e compartilhar, qual que ele dá mais importância? O compartilhamento, porque quanto mais você está compartilhando, mais pessoas estão chegando, mas, além disso, aquele assunto é tão importante que as pessoas estão compartilhando ele para que outras pessoas tenham acesso. Comentário é importante, e você tem que responder os comentários. E aí tem um segredinho, tá? No meu Instagram, por exemplo, se você, dependendo da palavra que você usar num comentário ou se me marcar, o meu site, ele vai responder por mim, ok? Mas isso é uma outra coisa, de repente, um outro dia. E a constância. Quais são os horários, doutora Carla, de publicação? Primeiro, você vai ter que estudar. Não existe uma fórmula matemática. O Facebook, ele te dá tendências, ok? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Eu não sei se vai aparecer para todos, mas eu estou compartilhando a minha tela. Conseguem ver? Não. Não? Consegui. Conseguiu ver? Então, vamos lá. Isso é um white paper meu, para os meus alunos de marketing digital, que fala durante o dia, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quais são os horários em que as pessoas mais estão nas redes sociais? Quais são os horários? Então, eu tenho, o Facebook me dá isso, o LinkedIn, você me disse, né, que é importante, ele me dá isso, ele me dá, por exemplo, por alunos, ele me dá, por exemplo, por empresas de saúde, esse tipo de informação, a própria rede social, ela vai me indicar. Então, você já consegue fazer uma pesquisa nesse sentido, tá? Quase todas elas. O Instagram, por exemplo. Quais são... E aí você olha essas métricas e aí você vai ter em dúvida. Quais são os horários de publicar? Né? Quando eu devo, doutora Carla, publicar? Muito simples. Imagina, a pessoa... Tá, quantas vezes por dia, né? Alguns tem que tomar cuidado com isso também. Porque pode dar um excesso de informação nos seus seguidores, nos seus leads, que a gente chama no marketing, e eles acabarem deixando de te seguir. Mas existem algumas técnicas também, porque você publica conteúdo, vida pessoal e conteúdo. Lembra quando eu falei? As pessoas, você vai ter o seu do escritório, que só vai publicar conteúdos jurídicos, mas você tem que publicar, por exemplo, você e a sua filha, porque as pessoas se interessam pelas pessoas. Mas... Eu gostaria de fazer um adendo sobre isso depois. Tá. Só para que vocês tenham uma ideia, quais são os horários, então? Imagina, o indivíduo está indo trabalhar. Que horas que ele começa a trabalhar? 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então, de 7 a 9 horas da manhã, e lembrando que os primeiros 30 minutos são essenciais para a sua publicação, de 7 às 9 horas da manhã, esse cara vai estar no ônibus, esse indivíduo vai estar no ônibus, ele vai estar o quê? Stalkeando, vai estar dando uma olhada. Né? Ele acordou, a primeira coisa que ele faz é dar uma olhada nas redes sociais, e às vezes ele fica 1 hora olhando as redes sociais. Então, de manhã cedo, você tem que fazer uma publicação. Depois, lá por volta, e olha como é que vai ficando interessante, doutora Carla, por volta de 11 às 3 horas da tarde, você tem que publicar. Por quê? Porque é a hora que o indivíduo sai para almoçar, e aí quando ele está almoçando, depois do almoço, ele faz o quê? Ele ainda não pode voltar para o serviço, ele vai dar uma olhada nos feeds de notícia. Qual o outro horário? Às 18 horas, mais ou menos, que é a hora que o indivíduo está saindo do serviço, está no ônibus, indo embora para casa, muitas das vezes ele está na internet olhando. E o outro horário, que é o que mais defendem as pessoas, né? Quem entende de marketing, estuda marketing, às 9 horas da noite. E aí que vem uma pergunta.
a ser feita. Mas isso serve para todo mundo? Não. Por quê? Porque quando você falou, eu tenho que ser especialista, existe um nome para aquilo. Para que você tem que definir a sua persona. Alguns falam persona, outros falam avatar, alguns dividem, tá? O que é a persona? Para que eu converse com você, doutora Carla, para que eu converse, por exemplo, com a Bruna, com o Adam, com a Flávia, com o Osmar, para cada uma dessas pessoas, a forma de publicação é importante. Porque a forma a palavra que a pessoa fala é importante. Conversar com a mulher é diferente de conversar com um homem. Né? O papo de futebol, às vezes, na grande maioria das vezes, interessa mais o homem do que a mulher. Mas falar da família, muitas das vezes, interessa mais a mulher do que o homem. Então, esse tipo de definição é importante você fazer. São algumas perguntas que você tem que responder. É o 3Q e um POC da comunicação. Que, quem, quando, por quê, onde e como. Então, você tem que saber, e nesse planejamento, você vai ter que tirar um dia e definir essa sua persona. Você tem que saber as dores da sua persona, as dores do seu cliente, o que o seu cliente está passando. Ora, há muito tempo atrás, na época que a gente formou, era muito comum o jornal físico, você andar na rua e você ver publicações, doutora Carla, efetiva de quê? De INSS. Isso gerava e gera uma curiosidade extrema, gera uma curiosidade muito grande para o aposentado. Então, eu sou do INSS, eu vou falar, olha, vocês estão sabendo que tem uma revisão do INSS atual, e de fato tem uma revisão, porque eles estão chamando alguns, quem aposentou, por exemplo, por invalidez num período aí. Olha, esse tipo de chamada, que a gente chama de headline, essa pergunta, você sabia? E você traz o conteúdo para o seu cliente, sabendo da dor dele, que o salário de benefício dele cada ano diminui mais. Olha, você vai aposentar? Olha, isso é o headline, isso é uma chamada, isso chama atenção, isso gera interesse, e é isso que está na base da definição da sua persona. Existe, doutora Carla. Gostaria de ter uma observação aí dentro do que o senhor está falando. Pode falar. Que não existe uma receita de bolo. Não. Então, assim, tem que analisar o seu perfil, né? Por exemplo, para mim, não se aplica a questão, para mim isso, né? Pode ser uma estratégia de marketing que me atenda, e ela realmente me atenda, porque eu não conseguiria fazê-lo de outra forma. Então, eu separei o Instagram pessoal do profissional. Por quê? O senhor disse a questão... eu, por exemplo, tenho uma filha de 8 anos. Mas, nesse ponto, a minha privacidade, ela é mais importante, por isso que eu disse que não existe receita de bolo. É mais importante do que o marketing para mim. Então, eu separei o Instagram profissional do pessoal, porque eu não me sinto à vontade de postar fotos da minha filha. Mas, né, é verdade que o cliente ele está à procura de uma pessoa humana, né? Então, assim, você mostrar a sua família, é claro, isso conta pontos para você. Mas, como eu disse, não existe uma receita de bolo. Você tem que trazer para a sua vida, né? E, num primeiro momento, para fazer o marketing, você tem que estar feliz. Porque você também, se você passar informações rasas, quando eu disse a questão o período que eu julgo ser mais interessante a veiculação de conteúdo, é porque muitas vezes, né, uma das características da advocacia 4.0, né, e das mídias digitais, do marketing jurídico, é o excesso de informação. Então, nós somos bombardeados o tempo todo com a informação, né? É a democratização do conhecimento, né? A advocacia 4.0, ela traz isso. Você já não domina mais o conhecimento jurídico, ele está na rede. Então, assim, teses novas surgem a todo momento, né? Depois eu até quero falar um pouco sobre isso. É uma das características do advogado 4.0, é a capacidade dele de se atualizar sempre,
né? Não só de demandas judiciais nós vivemos atualmente. Uma das características do advogado atual e moderno é que ele saiba resolver conflitos. Quando o senhor falou aí da dor do cliente, o marketing jurídico realmente usa essa expressão dor do cliente. E é isso que nós temos que nos atentar sempre. Muitas vezes a gente se antecipa ao cliente quando nós atendemos, por exemplo, e a gente tenta fazer o que é melhor, o que julgamos melhor. Mas o marketing jurídico é isso. É você tentar entender o que o seu cliente quer, né? Muitas vezes ele não quer um processo judicial, ele quer a solução do conflito dele. E atualmente, né, nesse panorama de advocacia moderna, nós temos aí mecanismos os mais variados, né, para a gente resolver esses conflitos, não só o processo judicial. Muitas vezes o papel do advogado ele é até preventivo. A gente consegue, através do WhatsApp, fazer contato com o advogado da outra parte e ali solucionar algo que seria uma demanda judicial. Nós temos hoje no país 80 mil processos, né? Então, o judiciário ele está sobrecarregado, apesar de todos os esforços, né? Eu queria também falar, doutor Rodrigo, que dentro dessa questão da parte prática, né, para eu não perder aqui o fio da meada junto com o senhor, dentro da parte prática dessa divulgação de conteúdo nas redes sociais, eu considero muito importante também que, além de você definir a sua especialidade e mostrar que você tem autoridade, que você vai passar uma informação de valor para o seu público, é que você evite ao máximo, sendo prático aqui, o juridiquês, né? Então, assim, muitas vezes a linguagem ela é muito importante, né? Como o senhor disse, a constância, mas a parte prática ela é muito importante também. Muitas vezes o conteúdo vem em textos longos, né? Não é interessante muitas vezes. Eu considero que postagens de 2 a 3 parágrafos no máximo, falando uma linguagem acessível a todos, né? Dentro do possível, é muito importante. O advogado ele pode fazer uma marca para ele, né? Um logotipo, isso não é vedado. E nessas publicações de conteúdo, ele pode divulgar, né? O que nós não podemos é, nas postagens de redes, captar o cliente, ser agressivos, tentar persuadi-lo a nos contratar. Isso nós não podemos fazer, né? Você pode, por exemplo, você ofertar serviços. Eu resolvo seus problemas. Entre com uma ação de alimentos. Esse tipo de estratégia é o que gera problemas. Isso não é marketing de conteúdo. Isso não é marketing de conteúdo. Nós temos que falar, focar na nossa especialidade, né? Uma outra coisa que eu considero importante, né, é que quando você vai fazer uma postagem na rede social, você colocar uma imagem que fale por si só. Então, se você vai falar... Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar. Exatamente. Eu vou mostrar como fazer. Eu queria até complementar isso que você disse, doutora Carla, com relação a primeira questão quando você for trabalhar a persona, uma coisa você tem que saber, a persona não é o que eu gosto, a persona é o que o meu cliente gosta. Essa é a grande questão, tá? Então, a primeira questão que você tem que levar em consideração o interesse do meu cliente, não é o meu interesse. Quando eu falei com relação às duas redes sociais, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, o advogado tem que se portar como advogado, óbvio, né? Um advogado ou uma advogada que fica... repito aquilo que eu falei no início. Você é aquilo que você compartilha. Se você só se compartilha num botequim, você vende, no mínimo, você está vendendo bebida alcoólica. Se você só compartilha coisas de praia, de biquíni, você estaria vendendo não um especialista na sua área. Mas eu repito uma coisa que eu disse, e talvez não tenha ficado claro, porque, pelo visto, gerou uma dúvida em você, pela sua fala, e deve ter gerado uma dúvida em outras pessoas. Não é que eu quero que você exponha a sua intimidade a todas as pessoas. Não, existe uma técnica para isso.
A técnica, doutora Carla, ela chama storytelling. O que é o storytelling? Você vai contar um conteúdo, vai mostrar a sua vida. A comunicação tem que ser uma comunicação humana. Então, você vai mostrar que você não é apenas o profissional. Por que você acha que esses social influencers, eles ficam postando, né, imagens, por exemplo, tomando um chá, tomando um suco, roupa? Não é só porque eles são financiados, é porque as pessoas querem isso. É isso que o advogado tem que imaginar. Claro que você não vai ficar postando que eu estou tomando café, tirando foto, né, do pé, tirando foto, que eu estou até brincando, porque tem uma vez que eu tirei uma foto, né, com o pé para cima da mesa e tal, e aí teve uma colega que brincou comigo, eu faço isso também. Não, você tem que levar conteúdo jurídico. Se o seu marketing é um marketing da advocacia, é conteúdo jurídico. E aí que vem a grande questão, que a doutora Carla falou assim, cuidado com texto muito grande. Eu vou explicar com relação a isso. Existem técnicas de copy, isso chama copywriter. O que eu quero dizer? Existem técnicas de um texto persuasivo. É diferente de um texto jurídico, tá? É como que eu utilizo gatilhos mentais para que gere curiosidade no meu público. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam existe sim a distinção, eu vou mostrar aqui como que faz essa postagem. Já até respondendo a pergunta de um colega, que ele falou o que é melhor no né, story ou no feed. Depende do seu público. Existem aqueles que defendem que é story, feed. No outro dia, feed, story. Depois, no outro dia, story, feed, story. Então, você vai revezando. Por quê? Porque tem gente que só fica no story, tem gente que fica só stalkeando no feed. Então, para cada um desses, é um público diferente. Lembra quando eu disse, eu vou compartilhar a tela novamente, que eu vou fazer uma coisa prática aqui. Uma coisa para que o advogado ele tenha noção da importância do que ele quer. Eu vou entrar num site do Facebook, numa parte do Facebook que chama, não sei se vocês conseguem assistir, estão conseguindo ver a minha tela. Isso que eu estou compartilhando aqui agora chama Audiência Insights do Facebook. Isso aqui é para quem for criar anúncio. Você não vai poder impulsionar aqui em Minas Gerais, não é admitido, Juiz de Fora não admite. Mas você vai poder impulsionar, mas você pode pesquisar. Eu vou utilizar a ferramenta do Facebook para que eu possa pesquisar o meu público-alvo. Consegue enxergar a minha tela, doutora Carla? Só me diz sim ou não. Sim, sim. Olha só, lembra quando eu falei de definir a persona, as dores do meu público? Eu estou... você vai simplesmente escrever Audiência Insights, você vai achar no Facebook. Você vai definir Brasil, tá? Pelo número pelos seus seguidores. Ele vai levar em consideração os seus seguidores também. Então, definiu o Brasil. Idade. Me fala uma idade, doutora Carla, de um público, do seu público em média. Ou um público de uma publicação que você queira fazer, por exemplo. Sem patrocinar. 35. Então, você quer uma pessoa mais ou menos de 35? Isso. 35 até quantos anos? Até 60. Até 60? Então, eu vou botar de 34, eu vou botar 35, peraí, um minuto só, opa, peraí. Olha, no simples ato de mudar a idade limite, como que o Facebook já vai me dando as métricas. Tá? Olha aí do lado, dá para enxergar do lado? Que ele vai mudando idade e gênero? Sim. Consegue enxergar, doutora Carla? Sim. Ó, eu vou botar aqui 54 anos. Você prefere, vara de família, homens ou mulheres? Seria complicado definir. O meu público Não, calma. mulheres. Mulheres. Olha só,
Quando eu falo em definição de persona, para cada publicação minha, porque a forma de conversar do homem é diferente da forma de conversar com mulheres, tá? Aqui eu estou fazendo uma pesquisa da minha persona com uma ferramenta do Facebook. Eu posso fazer isso manualmente. Então, mulheres, ele já vai me dar uma métrica das mulheres que estão, olha só, 54% todo o Facebook. E eu vou definir pelo campo de interesse. Me fala um campo de interesse de uma eventual publicação que você vai falar. Vamos lá. Direito de família, mais ou menos? Seria? Isso. Então, família. O que mais teria relacionado ao direito de família? Alimentos. Advogado. Eu vou definindo o nível de interesse dos meus clientes, tá? Que mais? Separação, será que teria? Vai ter que ir testando, tá? Separação judicial. Judicial. Não tem. Justiça. Tem. E assim eu vou definindo o interesse do meu público-alvo. O próprio Facebook, ele vai te ajudar e ele vai te falar sobre o perfil do meu cliente. Olha só, o relacionamento desse público que eu defini, 59%, doutora Carla, são pessoas casadas, 3% noivos, tá? 24% são pessoas solteiras. Ele vai me dar o nível educacional dessas pessoas. Ele vai me dar mais. Ele vai me dar a localização, tá? Dessas pessoas. Aqui, porque ele está muito abrangente. Deixa eu tentar definir juiz de fora. Deixa eu ver se ele teria. Juiz de fora. Pronto. Definir para juiz de fora. Atividades. Isso é extremamente interessante. Eu passo a saber, com essa ferramentazinha, quais são as atividades as quais, frequentemente, o meu público, ele interage, tá? Olha só, publicações compartilhadas, o que ele faz nas redes sociais? Qual é o tipo de aplicativo? Por que é importante? Por causa do meu site, porque determinados sites, eles rodam, por exemplo, no iPhone, não rodam no Android. Mas, mais do que isso tudo, eu quero saber as páginas curtidas. Sabe por quê? Porque eu consigo, nessa definição, saber o interesse. Por exemplo, nesse público, a academia de ginástica é a TPM Hightech e Coliseu Academia. Você tem lojas de fraldas. Por quê? Porque eu botei família. Então, provavelmente, essas mulheres que o Facebook me indicou, elas procuram mais fraldas. Isso gera o que, doutora Carla? Isso gera, para mim, basicamente, o interesse do meu público e aquelas páginas curtidas, aquele movimento do meu público na internet, ele vai me indicar, olha que coisa louca, aonde, ou o tipo de comunicação que eu vou levar. Eu já sei que aquelas mulheres curtem fraldas, então eu vou falar alguma coisa sobre a relação, prestação de alimentos para crianças ou aqueles alimentos provisionais e tal, relacionados à mulher gestante e assim sucessivamente. Você me disse, textão, imagens, vídeos, sim. Vamos lá. Colega, o que o Facebook, o YouTube quer? Tá? Porque existe diferença. Facebook, Instagram, do Facebook. O Google é dono do YouTube, o WhatsApp. O que eles querem? Que você esteja nas redes sociais dele. Então, o que gera mais interação? O que gera mais relevância? O que gera mais constância? São os vídeos. É isso que ele vai querer que você mais tenha. Vídeos curtos, porque o vídeo muito longo gera desânimo. Aqui nós temos um grupo seleto, 34, né, advogados ou mais. É um grupo seleto de advogados. Ora,
esses colegas que estão aqui, eles estão... A gente, quantos advogados nós temos de Juiz de Fora? Né? 3 mil, sei lá, estou chutando. 34 estão aqui aprendendo uma coisa diferente, caminhando diferente dos outros. Então, olha que coisa interessante. Aqui a palestra já está mais ou menos 1 hora, né? 1 hora de pessoas prestando atenção, mas é porque é um assunto extremamente importante para a vida deles. No mais, o seu vídeo vai durar no máximo de 1 a 5 minutos, não pode passar disso. E o Facebook vai te dar uma métrica de quanto tempo essas pessoas ficaram assistindo o seu vídeo. Então, o mais importante são vídeos. Sou tímido, meu amigo, minha amiga, colega, né, os colegas, existe na internet, nos aplicativos celular, a que a gente chama de teleprompter. Você vai baixar o teleprompter, vai botar na frente, você vai ler aquele conteúdo que você já gravou, que você já escreveu, e vai aparecer que você está falando para a tela. Pronto, você está lendo, você não tem preocupação de pensar, porque tem gente que fica inibido, tá? Mas toma cuidado para não ficar muito engessado. Então, são vídeos curtos. Depois, imagens ou textos? Imagens. Porque a pessoa está stalkeando, ela quer saber da sua vida. E é isso que você tem que saber, da sua vida profissional, da sua vida particular. Ela quer saber se, por exemplo, você hoje o colega está, o quê? Trabalhando em meio à pandemia. Como você está enfrentando a pandemia? Olha, eu estou fazendo agora audiências online. As pessoas querem saber disso, como é a sua vida. É isso que é importante. Se não fosse, não existiria, doutora Carla, fofoca. Se não fosse assim, não existiria sites e revistas unicamente fofoca. Só que o advogado saber casar, né, a vida pessoal e a vida profissional, que é a dificuldade. Eu não vou ensinar, eu vou ensinar para vocês como fazer publicações. Isso é importante. Pegaram com relação à audiência insights? Beleza. Vou agora compartilhar minha tela de novo e eu vou mostrar um aplicativozinho maravilhoso para quem tem interesse, doutora Carla, em fazer uma publicação. Então, ali você já definiu o seu público-alvo. Beleza, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar, vou saber se aquela foto que eu vou publicar, se ela é uma foto compartilhável. Então, ó, fb.me/20. Isso é o... Doutor Rodrigo, eu não estou visualizando a sua tela. O seu áudio estava travado para mim. Eu não sei se o senhor está me ouvindo. Eu tentei avisá-lo, mas eu não consegui. Doutor Rodrigo... Oi, voltei. Houve um problema. Eu tentei avisá-lo. Não, eu já vi. Olha só. Eu quero que vocês digitem, quem estiver com o computador, fb.me/20. É prática, hein? A nossa palestra hoje tem que ser prática. O colega tem que saber o que ele vai publicar. Consegue enxergar minha tela, doutora Carla? Consigo. Essa parte do Facebook, ó, isso é o pulo do gato, hein? Aqui ele vai me mostrar quais são as imagens que ele vai compartilhar, que vai ter o anúncio vai ser vinculado normalmente, aqueles que não serão vinculados normalmente, aquele que ele não vai vincular para quase ninguém, tá? Então, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou entrar no meu computador aqui. Como vocês sabem, a maioria das pessoas sabem, eu tenho um curso de oratória, então eu vou publicar, por exemplo, eu vou pesquisar para ver se uma publicação minha do curso de oratória, ela seria ou não vinculada, tá? Olha só, eu selecionei uma imagem aqui, uma foto. Depois eu vou mostrar para vocês um aplicativo para poder trabalhar essas fotos. Uma foto normal do meu curso de oratória. Eu enviei para o próprio Facebook, e o Facebook vai analisar essa minha foto e ele vai dizer para mim o seguinte, essa foto vai ter um alcance elevado ou não. Ó, não pode ser revisada. Ele nem aceitou a minha foto. Então, é uma foto que eu já não ia conseguir fazer uma publicação dela. Vou testar outra foto,
Talvez possa ser o problema do Facebook aqui também. Deixa eu ver. Não está conseguindo. Infelizmente, aqui o Facebook, nessa parte, ele não aceitou. Vou tentar de novo. Ó. Deixa eu ver se ele aceita. Não, ele não está conseguindo. Mas depois, quem tiver interesse, pode fazer o teste. É fb.me/20, tá? Ali ele vai te indicar se as suas postagens foram legais. Beleza. Aí que vem a grande questão. O textão, ele é importante você fazer um texto muito grande? Com técnicas de copyright? Sim. Fora isso... Rodrigo. Oi. Eu gostaria de dar uma dica aqui muito simples, né? Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos aí várias inovações, várias mudanças, medidas provisórias. Então, assim, foi uma fase muito interessante, continua sendo, para divulgar conteúdo nas redes sociais. Eu sempre dou a dica para que a postagem de conteúdo ela sempre esclareça uma dúvida do potencial cliente, né? Então, muitas vezes, se você atua na área de família, por exemplo, o seu cliente tem uma dúvida básica. Como é uma ação de divórcio? Então, antes de postar o texto, né, você pode fazer uma imagem falando como é uma ação judicial de divórcio, ou como é um divórcio cartorário. São dúvidas simples. O se e como são palavras. Sim. Posso só complementar isso que você disse agora, doutora? Mas mesmo essa dúvida, é importante você ter em mente, porque essa dúvida é uma headline que você vai publicar. Mas mesmo assim, você tem que saber definir essa headline com técnicas de persuasão. Vou mostrar para vocês o pulo do gato, outro pulo do gato. Aí esse é mais tranquilo. Só para poder mostrar, aí eu passo a palavra para você de novo. Que é só para que... Oi? Sim, eu estou ouvindo. Está ouvindo? Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é o quê? São exemplos de headlines que depois eu vou compartilhar para os colegas se tiverem interesse, tá? O que é isso? Porque você sair pensando, o que eu vou publicar hoje, é muito difícil. Então você tem que ter uma headline, mas não basta você falar assim, como é, por exemplo, como é um divórcio. Isso pode ser que não vá gerar naquele seu público-alvo a curiosidade. Existem os gatilhos mentais. Adulação, culpa, autopiedade, curiosidade, né? Olha, um exemplo aqui. Quero te seduzir. E aí põe 3 pontinhos. Isso gera curiosidade. Claro que para um advogado fazer um tipo de publicação, isso aqui é uma publicação mais geral, tá? Mas, por exemplo, olha só, a surpresa, né? O seu processo está morto. Venha, assista essa live e saiba por que o seu processo durou mais de 10 anos, ok? Isso é tipo de publicação que gera curiosidade. E depois você vai gerar o conteúdo para o seu público. Mas aí que vem a grande questão, que aí eu já vou passar a palavra para você, doutora Carla. É o que publicar. Então, eu tenho a headline, eu possuo aqui, a gente vai ter mais ou menos umas 100 tipos de headline que vão aguçar cada uma dos gatilhos mentais, tá? Gatilho mental, o que é um gatilho mental? É aquilo que faz o seu público tomar a decisão e interagir nas suas publicações sem que você mexe no subconsciente ou no inconsciente do público, que é uma coisa que hoje o marketing faz direto. Então, você vai ter aqui a data que você publicou para se organizar, tem a headline, mas e o conteúdo? Qual será o conteúdo? Hoje é que dia? Eu não me recordo. Hoje é dia... 23 de setembro. 23 de setembro. Essa planilha que eu estou compartilhando agora é uma planilha que você divide ela
nos meses, tá? Então, eu tenho agosto, eu tenho julho, eu tenho o mês de setembro. Então, a gente está no dia 23. Olha só, no dia 23, ela já vai me indicar o que eu tenho, pelo menos, publicar nesse dia. Tá? Isso é para gerar conteúdo, porque o problema é você saber gerar conteúdo. Então, você vai trazer uma curiosidade sobre você ou sobre a sua empresa. Por exemplo, a doutora Carla, hoje, ela poderia ter feito uma publicação, ou qualquer colega. Olha, gente, né, ela vai fazer uma apresentação, a gente chama de pitch. Olá, eu sou o Rodrigo Campanassi e eu estou há 15 anos mexendo com marketing na advocacia. E você talvez não saiba o quão importante é esse marketing. Quando eu comecei, aí começa a intimidade, tá vendo? Eu estou aqui de improviso, mas eu começo a intimidade. Olha, quando eu comecei, a advocacia era completamente diferente, eu tinha o meu escritório, era na casa da minha mãe, era uma mesa. Eu vou trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, para quê? Para as redes sociais, para que as pessoas saibam quem sou eu. Eu estou passando conteúdo, mas estou informando quem eu sou. Eu não estou vendendo, eu estou levando informação sobre o meu storytelling, sobre a minha vida. Isso é importante para as redes sociais. Lembro, de novo, não é o que eu gosto, é o que o meu público gosta, tá? E aí eu queria passar a palavra para você para não... Porque eu te atrapalhei, doutora Carla, desculpa. Não, eu queria avisá-lo mais uma vez que havia travado, mas voltou ao normal. Mais uma vez, eu sei que estou sendo repetitiva, mas eu queria lembrar a necessidade de todos informarem no chat o nome completo para a emissão dos certificados pela OAB, tá bom? Eu não estou conseguindo acompanhar todas as dúvidas, né? Do chat, realmente está. Eu espero que nós estejamos aqui esclarecendo, né? Eu considero muito importante, dentro de tudo que o doutor Rodrigo falou, realmente, além de definir a sua especialidade, você focar no seu público-alvo, e também acho, vou voltar a repetir, não existe uma receita de bolo, né? As pessoas conseguem, você tem que ter determinação, realmente, focar no seu objetivo, né? As informações dentro do marketing de conteúdo, eu acho também básico, mas é muito importante. Elas não devem ser rasas, não adianta você simplesmente definir que vai divulgar um conteúdo sem saber por que está fazendo aquilo. Você tem que ter um objetivo, né? Definir o seu que você quer alcançar. Como eu disse, durante a pandemia, dúvidas apareceram sobre mensalidades escolares. Eu achei uma oportunidade muito interessante, e a advocacia, ela deu passos largos aí rumo a esse marketing jurídico de conteúdo durante a pandemia. Isso ficou visível. Enfim, era muita informação de conteúdo, né, gerando valor, passando valor para os clientes, né? Então, eu acho muito interessante, dentro da sua área, se está vendo, se você atua no ramo trabalhista, várias MPs foram editadas aí durante o período de pandemia. Então, esclarecer, né, fazer textos curtos, como eu disse, procurar evitar o juridiquês e veicular isso, né? Sempre gosto de destacar também que eu já disse aqui que você pode criar para você uma marca, né? Como eu disse, o artigo 39 do nosso Código de Ética e Disciplina, ele é muito importante. Leiam o artigo 39, leiam, releiam o nosso Código de Ética. Lá, dentro do possível, tudo que é possível fazer, o que não, eu sempre gosto de ler o que não pode fazer, né? Então, porque você, infelizmente, mesmo com tudo isso, há muitas pessoas, há muitos profissionais que eu não digo que estejam mal intencionados, né? Mas é complicado. As redes sociais, elas estão aí e todos querem um lugar ao sol, esse lugar existe para todo mundo. Mas eu acho que na ânsia de postar e de divulgar, as pessoas, às vezes, elas acabam cometendo alguns erros. Alguns têm noção e outros não. Por exemplo, eu vi uma postagem recente de um advogado veiculando a advocacia com um produto que estava sendo vendido. Nós não podemos fazer isso. Ele até divulgou um conteúdo,
Nós não podemos fazer uma associação, por exemplo, de reportagem, associando o nosso trabalho de advocacia com o de um contador. Nós não podemos. Nós não podemos divulgar nas redes, né? Como eu disse, a propaganda que é vedada é essa estratégia de persuasão, de tentar trazer o cliente até o escritório, né? Então, você vai divulgar seu endereço a todo momento, você vai divulgar o seu número de telefone. Isso não é permitido, né? O marketing de conteúdo, a gente vai para outro patamar de divulgação. Além disso, eu queria falar aqui agora já um pouco, eu não sei do nosso horário, doutor Rodrigo. O senhor sabe me dizer que horas são? São 20h52. 20h52. Então, nós já estamos aí, né, caminhando para o final. Eu sei que o senhor vai fazer ainda muitas considerações sobre a parte prática, mas eu gostaria de falar aqui que eu acho que renderia aí uma outra palestra, falar sobre a advocacia 4.0, né? Como eu disse, ele caminha junto, o profissional 4.0, são nomenclatura adequada, na verdade, uma onda que nos abraçou aí de inovação. Esse conceito de quarta onda, de quarta revolução industrial, ele surgiu na Alemanha em 2013, um projeto arrojado do governo alemão de substituir a mão de obra humana por inteligência artificial, a dispensabilidade da mão de obra humana, né? Então, assim, nós estamos vivendo esse momento. O advogado que faz o marketing de conteúdo, ele é um advogado com esse perfil, né? Essa tecnologia, ela foi trazida para o direito, né? Nós estamos aí convivendo com esses novos tempos. E o que eu gostaria de falar, porque esse profissional 4.0, o perfil dele, né? Realmente, ele tem que se pautar na gestão do seu escritório, né? Nós temos aí vários softwares jurídicos que permitem ao advogado, hoje em dia, uma gestão de escritório muito eficiente, né? E vocês já ouviram falar de LegalTech, LawTech. Assim, se não conhecem esses termos, procurem se informar. Né? É um mercado em expansão. Né? Nós temos aí, isso renderia uma palestra bem grande falar sobre tudo isso. Nós temos aí os blockchains, muita inovação aí que poderia ser falado aqui, informação que está sendo trazida para o mundo do advogado. É claro que as inovações elas têm surgido no direito, elas caminham um pouco mais lento, porque nós ainda somos tradicionais em alguns aspectos, então, assim, isso vai levar um tempo, mas eu considero muito importante que a gente continue se atualizando, é o perfil do advogado 4.0, né? Se atualizar. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que também traz várias mudanças, então eu considero muito importante que nós estejamos a par de todos esses avanços, né? E saibamos que a máquina nunca nos substituirá como advogados. Como eu disse, ela veio para nos complementar. Então, esses softwares jurídicos, por exemplo, de gestão de escritório, eles vêm facilitar a sua vida, tirar o advogado de funções burocráticas, né? Você, advogado, você vai estar disponível para desenvolver novas teses e técnicas, ter mais tempo. O atendimento ao cliente, ele vai ser sempre indispensável, né? A gente reforça muito a empatia com o seu cliente, como a gente já disse anteriormente, identificar a dor dele. Então, isso jamais será possível, né? Jamais. Então, mas nós contamos hoje, não contava na época que eu me formei, né? Era tudo bem, eu tinha lá um telefone no escritório para fazer ligações, e eu fazia tudo, era secretária, advogada, estagiária, eu comecei advogando sozinho. Hoje em dia, até para o advogado que começa sozinho, o mercado já oferece esses softwares que visam facilitar a vida do advogado. Aplicações, né? Um atendimento mais personalizado para o cliente.
né? Isso tudo sempre voltado para o cliente, né? Para o bem-estar, oferecendo um serviço de qualidade, né? Só para finalizar aqui, eu acho também que nesse mundo de inovações, o nosso papel atualmente ele está reforçado no que diz respeito, eu friso, eu acho muito importante a advocacia preventiva, né? Você tentar resolver os problemas do seu cliente da forma mais eficiente possível, contando também com a ajuda da tecnologia para isso. Então, seja algumas inovações aí já estão surgindo nesse sentido de facilitar negociações, transações feitas até mesmo online, né, garantindo o sigilo aí das partes. Isso já é possível, a tecnologia também já propicia, e é isso. Né? O advogado 4.0 seria essa pessoa com a cabeça aberta, né, para as novas tecnologias e inovações, tendo consciência do seu papel indispensável, focado na dor do cliente e veiculando conteúdo nas redes sociais, fazendo a publicidade moderada, de acordo com o Código de Ética e Disciplina, e sempre seguindo o bom senso. Né? Eu acho que, se pautar pelo bom senso, a nossa intuição, ela muitas vezes nos avisa. Né? A gente já sabe, antes de postar, pense, isso vai agregar algum valor na vida do meu cliente, vai levar, vai conquistar a autoridade que eu tanto almejo. Então, utilize o bom senso, né? Não há uma receita de bolo, mas nós temos aí de mecanismos eficientes para alavancar aí a advocacia. E é isso. Bom, obviamente que eu acredito que tudo que foi dito até ao momento vai colaborar, pelo menos vai gerar ao colega, à colega, uma ideia do quão importante é essa modernização. Eu recomendo que vocês tenham em mente, se puder escrever, colar na frente do computador, para todo dia, quando chegar no escritório, ler, no escritório, na casa, no compartilhado, não importa, na sua pasta, que você deve estar aonde o seu cliente está. Tem que tomar um pouco de cuidado no criminalista, né? Mas você deve estar nas redes sociais em que o seu cliente está. Você deve estar se modernizando sempre, porque a sociedade está se modernizando. Aqui teve uma colega que perguntou se pode ter cartão digital. Eu recomendo não só cartão digital, você tem que ter cartão digital, só que você tem que ter o seu site. Hoje a gente consegue fazer sites. Eu até poderia compartilhar, mas vou deixar para uma outra live, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com a doutora Carla, com a comissão. Eu venho aqui, explico para vocês o site que eu uso, que ele é todo automatizado, e-mail marketing, ele manda e-mail para os meus clientes, informando, né, dos processos, ou informando esse tipo de marketing de conteúdo. E eu recomendo, então, que você tenha o seu site, porque o seu site você não sofre strike, você não é banido dele. O Facebook, o YouTube, o Instagram e assim vai, e essas redes sociais, elas podem, de fato, te excluir por uma postagem que eles entendam que é indevida. Então, no seu site, ninguém pode fazer isso. Então, você tem que direcionar para o seu site. O seu site, ele tem que ter um chatbot. O que é isso? As pessoas comunicarem com você instantaneamente. Ele tem que ter fácil acesso dentro do seu site aos canais de comunicação, seu WhatsApp. Então, você pode fazer, por exemplo, não só YouTube, às vezes você tem dificuldade em gravar um vídeo, mas você, colega, a colega ou colega, podem fazer um podcast. O podcast, nos últimos anos, ele subiu a quantidade de podcast cerca de 70%. Quem vai viajar hoje vai escutando o podcast da vida. E assim por diante. Um QR Code, a colega perguntou do cartão digital, você pode ter o seu QR Code
para que fique fácil acesso, as pessoas elas vão clicar ali, vão cair direto no seu WhatsApp Business. Você tem que ter um WhatsApp Business para que você faça a lista de transmissão. Por quê? Hoje o que tem de mais moderno não é a venda. No mundo digital, você vai vender a sua imagem. Só que a sua imagem é muito mais vendida dentro do WhatsApp, na lista de transmissão, com aquele cliente que já tem o seu número salvo, que é seu cliente. Você vai mandar a informação direto para o seu cliente. Olha, você sabia que, por exemplo, a Justiça concedeu aos servidores do Estado, a Lei 100, o direito ao FGTS, e isso prescreve agora em novembro ou dezembro. Então, você vai passar direto para o seu cliente uma lista de transmissão, porque você não consegue mais transmitir individualmente, no orgânico, mas não, na lista de transmissão no WhatsApp Business, você vai e de fato, passa para um número grande de pessoas. Fora isso, as suas fotos, tome muito cuidado nas suas fotos do WhatsApp, porque às vezes as pessoas nem estão aí para o WhatsApp, só que o seu cliente vai fazer o primeiro contato pelo WhatsApp, você vai fechar, muitas das vezes, uma reunião, uma entrevista com o seu cliente dentro do WhatsApp. Então, imagina, se tiver uma foto ali que não precisa nem ser bonita a foto, mas que seja uma foto que pelo menos imponha respeito, isso é importante. A doutora Carla falou, né, das parcerias. Claro que você pode ter clientes, e o seu melhor marketing sempre vai ser o que a gente chama, né, a tática Nêmora, que é aquela que fica no tubarão, seguindo o tubarão. Então, o seu tubarão é o seu cliente vai te mandar mais clientes. Só que existe, por exemplo, o call branding, que é aquela situação em que o advogado ele tem parceria com o advogado, vocês são parceiros. O advogado ele pode pagar, por exemplo, para uma publicação numa revista? Pode. Sabe qual revista? Revista jurídica. Só que você vai gastar dinheiro numa revista jurídica, a não ser que se você queira ser contratado ou queira fazer parceria com o escritório, porque o seu cliente não vai estar na revista jurídica. É isso que é importante saber. Você tem que ter um LinkedIn? Tem. Mas se você é um criminalista, você vai estar no LinkedIn fazendo postagens sobre, né, o direito penal, ou você vai estar no Facebook? Sendo criminalista, você vai estar no Instagram ou no Facebook? Óbvio que é o Facebook. O Facebook as pessoas perdem mais tempo. O Instagram as pessoas perdem menos tempo nele. Por mais, por exemplo, a doutora Carla gosta mais do Instagram, o Facebook as pessoas leem mais, as pessoas brigam mais, o público é diferente. O público do Facebook é a minha mãe, é a minha tia, é uma pessoa mais velha, é o Tchunchá, meu cliente, né? Que ele não está preso, não. Mas ele está lá no bairro, na casinha dele, carente, mas ele gosta do Facebook, não é no Instagram. O Instagram é outro mundo. E muito menos o LinkedIn. O Twitter, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima de comunicação, né? Até 140 caracteres, mas é para quem o Twitter? Twitter é mais para o jovem. Hoje, o adolescente está sempre no Twitter. Twitter é bom para você gerar conteúdo, para que você possa publicar. Então, você vai ver ali o que está tendo de publicação e você vai de fato, vir a utilizar isso depois. Bom, eu queria finalizar, doutora Carla, agradecendo mesmo. Eu gostaria de depois marcar com vocês, se for de interesse, a gente vai falar sobre o Canva, como que montar, como pesquisar hashtags, por que as hashtags são importantes, em quais redes sociais são importantes, as pesquisas dela, gerador de link para o seu WhatsApp, por exemplo, mostrar ali como se você pode fazer um e-book, mas o e-book para o seu cliente vai ser importante, de repente, se você consegue pelo Canva fazer uma postagem para enviar, né, para um folder, para um cliente, alguma coisa assim, com informações jurídicas. É isso que vocês têm que pensar. Você tem que entregar o que você tem de melhor ao seu cliente. O que você tem de melhor? É o seu conteúdo, é óbvio. E utilizando todas as ferramentas. Só que não existe milagre. É muito difícil, é muito complicado. Eu estou aqui para poder ajudá-los. As duas planilhas que eu utilizo, eu posso passar para vocês, não tem problema nenhum. E são planilhas pagas, você até paga para ter esse tipo de planilha. Eu vou passar, eu paguei, eu comprei as planilhas, mas eu passo para vocês, não tem problema. Porque eu acho que o mundo está aí para todo mundo. E a internet serve simplesmente para duas coisas:
escalar vendas e gerar autoridade. Eu não posso vender como mercado. Eu vendo a minha prestação de serviço, mas o que é venda? Venda é a sua imagem, é você. As pessoas têm que saber quem você é. Por que você come ovo de galinha e não come ovo de pata? Porque a galinha canta. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não está na internet, não está no mundo. E a gente está sentindo isso cada vez mais. Então, eu queria, aqui de antemão, agradecer profundamente a todos vocês, né? Eu queria que tudo que vocês aprenderam hoje, saibam, amanhã não vai valer para nada. Então, estudem mais amanhã, estudem mais depois da manhã, e o que puderem me ajudar e o que eu puder ajudar vocês, olha, pode ter certeza que eu estarei sempre aqui. E muito obrigado, tá, doutora Carla? E um abraço para toda a comissão. Eu queria, num primeiro momento, aqui, agradecer a presença mais uma vez de todos, né? Reiterar a necessidade de... Estou muito repetitiva, mas eu tenho que fazer. De deixarem o nome do chat, o nome completo, por causa do certificado, tá bem? Quero agradecer imensamente a todos os convidados, todos os que nos prestigiaram aqui hoje. Como eu disse, eu acho que precisaríamos de mais tempo para falar aí sobre as Lawtechs, Legaltechs, tanta inovação no direito, precisaríamos, para falar de advocacia 4.0, de mais tempo, realmente, né? Mas muito obrigada, doutor Rodrigo, também, né, por estarmos juntos aqui hoje. E eu quero dizer que a Comissão de Marketing está aberta a todos os que estiverem interessados, quiserem saber mais, fazer parte da comissão, ou simplesmente conhecer num primeiro momento, né? Nós podemos aí compartilhar com vocês mais conhecimento que tenham interesse. Se não conseguimos esclarecer aí todas as dúvidas, eu também me coloco à disposição depois para atender cada um de vocês, tá? Eu posso disponibilizar, a OAB tem os nossos contatos, né? Para a gente falar mais, se quiserem conversar mais sobre marketing de conteúdo e advocacia 4.0. Eu queria finalizar falando que tudo é muita novidade, é muita tecnologia, mas nós viveremos aí nas próximas décadas com muito campo de atuação profissional do advogado, porque muitos dilemas surgirão dessa inovação tecnológica, do uso da inteligência artificial, porque mesmo havendo a inteligência artificial, os homens continuam sendo os encarregados de treinar essas máquinas, então há muito dilema ético, moral aí, que trará à tona muitas questões e campos de atuação para a advocacia também, tá bom? Se atualizem e estamos de braços abertos aí para quem quiser conhecer a comissão. Um abraço a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade.